Boa noite, amigos. É um prazer imenso e um desafio imenso estar aqui falando sobre esse assunto, esses assuntos tão vastos como o cosmos. E o assunto de hoje é percepções extrasensoriais versus ilusões. Então, nós vamos falar sobre dons, intuição, clarividência, telepatia, curas e à luz dos ensinamentos barrais, que é o que importa hoje, que a gente tem que seguir uma diretriz com confiança, algo que realmente a gente saiba que está seguindo o caminho reto. Ponto, né? Então, a paranormalidade, o sexto sentido, clarividência, telepatia, são dons que de algum tempo para cá parece estar assim cada vez mais comum. E as pessoas com esses dons são muito procurados para solucionar uma série de problemas intrincados, como, por exemplo, briga em família, relações amorosas, doenças, né, enfermidades leves ou severas, né? E a internet mostra isso numa quantidade e variedade enormes. A gente abre a internet, o que a gente vê hoje mais são médicos, terapeutas, cientistas, falando, descobriram isso para o câncer, para a cura do câncer, descobriu isso para pessoas que estão com Alzheimer. Então, é uma infinidade de conhecimentos novos e que a gente não sabe em quem acreditar e se realmente aquilo é o certo, é o caminho a seguir, tá? Então, o que a gente vê hoje, né, nessa variedade de oferecimentos de profissionais? Tarólogos, videntes, comunicação mediúnica com espíritos, astrologia, práticas xamânicas, curas, adivinhações, por práticas ancestrais, rituais místicos, técnicas alternativas de cura, regressão, benzimento, cura por meio de pedras, adivinhação com uso de pêndulos, por aí vai. É muita coisa, são muitas técnicas alternativas, tanto de cura como de ajuda mesmo para esses assuntos que eu falei, né? Então, tudo isso é o quê? É ruim? Não, é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Por exemplo, há pessoas que têm dons incríveis, né? Quem não conhece alguém assim, que tem algum dom mediúnico, levanta o dedo, né? Nós tivemos na Idade Média, por exemplo, voltando atrás, para a gente entender melhor essa questão de sexto sentido, de clarividência, as mulheres que elas tinham o dom ou de benzer, ou de trabalhar com ervas, ou no sexto sentido, se ela falasse assim, meu filho, se você for ali, você vai morrer. O que ia acontecer com essas mulheres? Iam para a fogueira, né? Eram consideradas bruxas. E elas tinham nada mais, nada menos que percepções extrasensoriais, né? E a mulher, por ser mãe, só para a gente entender esse processo de mudança, né? A mulher, por ser mãe, matriz, que é um poder e uma responsabilidade muito grande, sempre teve o sexto sentido aguçado e outros dons próprios da mulher e da mãe, tá? E o homem, que sempre teve a parte da educação dos filhos, ele ficava sempre envolvido no passado com o trabalho fora de casa, para o sustento da família, não tinha tais dons. Mas a gente se observar que houve uma evolução da prática da igualdade de direitos e oportunidades de homens e mulheres, que, aliás, é um princípio de Bahá'u'lláh maravilhoso, né? Então, a mulher passou a trabalhar mais fora do lar e continua dentro de casa também. Então, dividindo com o marido, hoje em dia, as tarefas da casa, o cuidado com os filhos. Pronto. Então, hoje nós temos muitos homens que são sensitivos, intuitivos, com poderes diversos. Isso aí eu gosto de observar nas linhas da mão da pessoa. É fácil ver isso aí. Então, essa mudança foi assim, dá para perceber mesmo, para constatar. Então, há diversos dons e talentos maravilhosos que muitas pessoas têm. Isso deixa a vida mais alegre, mais interessante, e às vezes mais, né? Porque tem pessoas que cobram. Tem pessoas, não, muitos cobram para fazer adivinhação, para benzer, para curar, para botar um tarô, para consultar o mapa astral, fazer o mapa astral. É justo? É justo porque a pessoa vai dedicar o tempo dela para isso. Mas aí cabe a nós saber, né? Que eu vou falar agora, né?
há diversos e talentos maravilhosos, diversos talentos. Por exemplo, quem não conhece alguém que ouve vozes, ou que tem sonhos reveladores, ou que já passou por isso, né? Não só que conheça alguém, que tem sonhos reveladores, que tem sonhos de alerta, que de repente é avisado de alguma catástrofe que vai acontecer. Quem não teve a intuição de não deixar o filho sair para uma viagem e de repente sabe que aquele avião caiu ou que aquele carro bateu, sabe? Então são tantas premonições. Quem não conhece alguém que já conseguiu fazer bilocação? Por exemplo, o Bahá'u'lláh ele fazia muitas vezes ele fez essa bilocação. O Bab fez isso também, né? Por exemplo, quando o Bab foi martirizado, a gente não sabe explicar. Foi um acontecimento, um fenômeno divino, mas a gente não sabe explicar o que aconteceu quando ele recebeu as saraivadas de balas de 750 fuzis e, de repente, ele não estava mais lá, estava lá na cela, na prisão. Então, só para citar um exemplo divino, e também tem muitos exemplos do dia a dia nosso. Por exemplo, quando a gente vai, eu vou sair de carro, tá? Hoje aconteceu isso comigo. Vou sair de carro e vou ali porque eu tenho muita coisa para fazer. Vou comprar isso, comprar aquilo. Em vez de ir de carro, você vai a pé. E aí, de repente, você encontra com uma pessoa que precisava de você, que precisava de uma oração, que você precisava conhecer. Ponto. Isso aí, nós temos guias, nós temos, né, inspiração, nós temos intuição, e isso é muito comum hoje em dia, tá? Mas será que esses dons dos sensitivos, os nossos dons, os nossos sonhos de benzedores e tal, são confiáveis, são reais? E as grandes e importantes descobertas científicas, tecnológicas, de onde elas vêm? O Einstein, por exemplo, ele tinha, como é que ele falava? 90% de intuição e 10% de raciocínio. As grandes descobertas científicas, né? De onde elas vêm? Como negar que exista uma grande interferência do mundo espiritual a inspirar os Einsteins, os Teslas da vida? Lógico que há. Ou até que ponto as nossas intuições vêm do mundo espiritual, dos anjos, dos nossos guardiões, ou vêm da nossa... A gente pensa, da nossa ilusão. Eu fiz uma pesquisa sobre o DNA eu recebi uma informação tão fantástica sobre o DNA que eu queria compartilhar com vocês. Quem sabia aí, alguém pode falar depois, que o nosso maravilhoso DNA tem ligação direta com percepções extrasensoriais. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, que maravilha. O mundo da genética ou da neurociência vem desvendando com muita rapidez, nos últimos tempos, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, né? O DNA se relaciona com a hereditariedade, que a gente sabe, pois apresenta informações genéticas de cada indivíduo e garante sua transmissão entre gerações. Cientistas revelam que este importante componente genético é um biocomputador. Olha que maravilha. Ele possui funções mediúnicas, como telepatia, intuição, clarividência, contato interdimensional e muito mais. Quem diria também que durante muitos anos, até quando os cientistas começaram a estudar, a decifrar, a desvendar esse enigmático ácido desoxirribonucleico, DNA, eles, quando começou essa pesquisa, eles sabiam até então que apenas 10% do DNA tinha utilidade. O restante 90% era chamado de DNA lixo, sem nenhuma função para o corpo humano. E é lógico que alguns cientistas não acreditaram que o corpo físico contivesse algum elemento, e nessa grande quantidade de 90%, que não tivesse utilidade. E cá para nós, quem hoje, em sã consciência, seria capaz de imaginar que o nosso maravilhoso Criador, o Deus Todo-Poderoso, nos criaria agregando ao ser humano um saco de descartes, de lixo, né? Entre esses cientistas incrédulos, o biofísico russo, biólogo molecular
Bjork Gajajev e outros colegas pesquisadores iniciaram pesquisas com equipamentos de ponta para investigar esse alto percentual que era tido como lixo. Ao contrário, eles encontraram resultados fantásticos. Gente, o DNA, aquela escadinha dupla de filamentos ou dupla hélice, foi descoberto no século XIX por Johann Michel, mas a estrutura dessa molécula só foi anunciada por James Watson e Francis Crick na revista Nature, foi anunciada em 1953, ou seja, há 71 anos. Né? E essa foi uma das maiores descobertas da biologia. Tá? E o que essas pesquisas desses cientistas concluíram? Né? Eu vou dar uma pincelada aqui. Tá? Primeiro, que o DNA tem capacidade telepática, ou seja, que ele é receptor e transmissor de informações além do tempo e espaço, que o DNA atua no vácuo. E eles concluem que o DNA possui capacidade de telepatia interespacial, que explica os fenômenos da clarividência, intuição, atos espontâneos de cura e autocura, entre outros. Segundo, outras pesquisas, né? Conclusão deles, que o DNA pode ser reprogramado através da mente e das palavras, que ele tem linguagem própria. Tem uma explicação técnica que eu não vou trazer aqui sobre isso. Então, o DNA tem linguagem própria e pode ser influenciável pelas nossas palavras. A gente sabe que a palavra tem poder, né? Que são emitidas pela voz e pela mente. Terceiro, o DNA interfere nos campos eletromagnéticos ao redor das pessoas, o que sugere a compreensão das curas ocorridas durante as irradiações emitidas pelos curadores e sensitivos. Aí a minha pergunta, e também das orações? Lógico que interfere. A oração, ela ultrapassa tempo, espaço, é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu vi outro dia, recebi pela internet, uma mulher dentro da água, assim, a água vinha até as pernas dela, ela sentada em posição de lótus na praia, e ela fazendo oração e meditação, e ao redor dela, em círculo, muitos peixinhos fazendo aquele círculo lá. Então, são essas interconexões que a gente não consegue explicar. Tá? Esse assunto de DNA levaria aqui a gente várias horas, né, só de falar sobre isso. Né? Então, de onde que eu tirei essas informações, essas pinceladas? Né? Do livro Vernetzte Intelligence, de autoria de Grazina Foza e Franz Bludorf. Tá? Então, fechando o assunto do DNA, e vamos entrar agora as percepções extrasensoriais à luz dos ensinamentos Baha'is. Tá? Então, de que maneira Bahá'u'lláh e as outras figuras centrais da fé, do Bahá, Shoghi Effendi, tratam o nosso tema de hoje, né? Então, só mais uma vez uma pincelada, porque o assunto é muito vasto, é do tamanho do cosmos. A fé Bahá'í reconhece a existência de dons e talentos diversos, como intuição, paranormalidade e clarividência, como ferramentas valiosas para o desenvolvimento espiritual e humano, a serviço da humanidade. Tudo na fé Bahá'í é incrível, é maravilhoso, tudo que a gente deve fazer em serviço da humanidade. Né? Esses dois mundos, material e espiritual, estão tão juntos, embora a maioria das pessoas não saiba disso. Né? Tem pessoas que acham que pode viver sozinho, que pode viver sem Deus. Ela acha que ela pode achar isso, ela tem, né? Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer o que a gente quer, né? Mas aí a colheita, né, é obrigatória. Então, Bahá'u'lláh afirma que o outro mundo espiritual de Deus está mais próximo de nós do que a nossa veia jugular. E essa é uma metáfora poderosa. Ela mostra a estreita conexão entre o mundo físico e o espiritual. Não entra nessa questão, a questão da espacialidade, as distâncias entre pessoas, países, planetas, mas sim a profunda interconexão que existe entre a nossa alma e a realidade transcendente de Deus. Lembrando que a nossa alma é eterna, de natureza espiritual,
incorruptível e ligada diretamente com o Criador. Então, a conexão é tão íntima que pode ser considerada como um reflexo da luz divina dentro de nós. Agora, vamos falar sobre a ilusão da separação. Muitas pessoas, eu comecei a falar sobre isso agora mesmo, muitas pessoas vivem, falam, decidem e agem como se estivessem sozinhos, né? Há pessoas que dizem e que vivem dentro da certeza de que podem viver sem Deus. Os ateus, por exemplo, eles acham que se bastam, nada contra os ateus, são todos filhos de Deus, tá? E se eles acham que podem, podem sim, dentro do livre-arbítrio que Deus deu a todas as suas criaturas. Não vou entrar aqui no mérito, né, de questão de juízo de valor, de pecar, de pagar pelos erros e tal. Na justiça comum, nós sabemos que existem essas regras. Cometeu o crime, tem que pagar. Já em relação ao mundo espiritual, a punição e a recompensa, que são os dois pilares da educação humana, são tratadas de forma realmente justa, como se fosse um filtro super, hiper sensível, que não nos cabe avaliar, medir ou pesar, mas cabe a Deus. Então, é uma coisa muito tênue. No livro Esplendor da Verdade, ou Resposta a Algumas Perguntas, o amado mestre Abdu'l-Bahá explica sobre a questão de visões, comunicação com espíritos, intuição, cura por meios espirituais e materiais, etc. Segundo Abdu'l-Bahá, a comunicação com os espíritos é de dois tipos. O primeiro é pura ilusão, ou seja, fruto da imaginação. E o outro tipo é semelhante à inspiração, e essa é autêntica. Consiste nas visões mencionadas na Bíblia, como as de Isaías, Jeremias, São João, que são verdadeiras. O amado mestre, diz que não devemos nos esquecer de que a força do pensamento humano pode seguir dois caminhos. Um, real, conduz-nos até uma verdade já provada, e onde vamos encontrar a realização de opiniões acuradas, teorias concretas, corretas, descobertas científicas e invenções. Já quanto a outro tipo de caminho de força do pensamento humano, só nos leva a pensamentos vãos, ideias inúteis, que nenhum fruto ou resultado produzem, carecendo de realidade, surgindo apenas como ondas do mar da imaginação e esvaindo-se como sonhos ociosos. Da mesma forma, as revelações espirituais são de dois tipos. Uma são as visões dos profetas e as revelações espirituais dos escolhidos de Deus. As visões dos profetas não são sonhos, mas verdadeiras revelações espirituais. Assim, quando dizem, eu vi alguém de tal forma e falei tais palavras e ele deu tal resposta, essa visão ocorre no estado de vigília e não do reino do sono. É uma descoberta espiritual que se expressa na forma de uma visão. O outro tipo de revelação espiritual é mera ilusão, mas estas ilusões assumem uma forma tão tangível na mente que muitas pessoas de coração simples imaginam que sejam reais. A prova óbvia disso é que nenhum resultado ou resultado concreto jamais decorre dessa suposta compulsão ou convocação de espíritos. Não, são meras fábulas e ficções. Aqui nessa questão existem comunicação com espíritos, tem curas, tem comunicações muito diferentes umas das outras que não cabe aqui a gente falar. Vamos falar sobre as curas, então. Porque eu acho que a mediunidade, a cura, está tudo muito, muito mais ligado às curas, às doenças. Muitas vezes as pessoas querem a cura espiritual, mas elas querem também a material, né? Perguntado sobre a cura de doentes feita por meios espirituais, sem a medicina, o amado mestre explicou que existem 4 espécies de cura sem a medicina. 2 vêm de causas materiais e 2 de causas espirituais. Tanto a saúde como a doença são contagiosas. A doença tem contágio mais rápido, enquanto a saúde é mais lenta, o contágio é mais lento. Agora eu vou falar a minha opinião, né? E na minha opinião, à luz do que disse Abdu'l-Bahá, nós temos que levar em consideração que uma pessoa com imunidade baixa é muito mais suscetível a contrair um vírus, uma doença. Ao contrário, como ele diz, o grande vigor de um corpo saudável pode superar a ligeira fraqueza de um doente, daí resultando saúde. Palavras de Abdu'l-Bahá.
Agora, quantas vezes, quando nós estamos imbuídos de um espírito de amor, quando estamos com a energia equilibrada e visitamos alguém que está passando por algum perrengue, alguma dor aqui e ali, quando saímos de casa da pessoa, ela está recuperada, feliz, sem dores? Já aconteceu com algum de vocês? Comigo já. Isso pode ser chamado também de vampirismo do bem, do tipo, quem tem dá, quem não tem tira. É maravilhoso isso, e fica para uma outra vez, tá? É muito interessante. A outra, continuando aqui, à luz dos ensinamentos barrais, a outra espécie de cura, sem a medicina, é através da força magnética transmitida por um corpo a outro corpo, que efetua a cura. Segundo o mestre, essa força é de pequeno efeito, leve e mais fraco. Já a explicação para o reiki, eu queria dar uma explicação sobre o reiki, que eu sou terapeuta reiki. Algumas pessoas que estão ouvindo aí sabem que eu sou terapeuta reiki, poderiam perguntar, né? Já a explicação para o reiki tem muitos resultados de cura. Trata-se de uma técnica científica de cura. Ou seja, quando o terapeuta aplica uma energia que vem do centro do universo, que é a energia vital universal, que passa pelo chakra coronário e sai pelas mãos, até a pessoa que vai receber energia, que está recebendo a aplicação do reiki. É só um parêntese aqui. Não é a energia do terapeuta que age na cura. É aquela energia que vem do alto, do centro do universo, desce pela chakra coronária e sai pelas mãos. Isso já está comprovado cientificamente, a cura pelo reiki, até mesmo nos postos de saúde já tem essa técnica, tá? Continuando aqui, as outras duas espécies de cura são espirituais. Uma é realizada quando a mente de uma pessoa forte se concentra inteiramente numa pessoa enferma, e esta espera, com toda a sua fé concentrada, que se efetuará a cura através do poder espiritual dessa pessoa forte. Isso vai depender também da fé do doente, de que será curado. Basta saber que tem muita gente que toma placebo e acredita com fé e ela é curada. Tá. Essas impressões mentais produzem o excitamento dos nervos, segundo Abdu'l-Bahá, e isso pode causar o restabelecimento do enfermo. A segunda espécie de cura espiritual resulta do poder do Espírito Santo. Não depende do contato, vista ou presença, nem de qualquer outra condição. Seja severa ou branda a enfermidade, a cura se realiza através do poder do Espírito Santo. Como que a gente explica? Só o Espírito Santo faz a cura e explica. Abdu'l-Bahá, já por volta dos anos de 1900 até a sua ascensão em 1921, ele explicava vários assuntos em suas preciosas palestras, entre elas sobre a cura por meios materiais. Abdu'l-Bahá sempre aconselhava as pessoas a se tratarem por meio dos alimentos, frutas e vegetais agradáveis ao paladar, ao cheiro. E os animais do campo, por exemplo, eles não têm acesso à veterinária, eles não têm dono, eles ficam soltos, né? Os animais silvestres, por exemplo, eles vão aonde? Nas plantas, né? Para se curarem, ao em volta dos seus habitats. De acordo com o aconselhamento da abençoada Beleza, Bahá'u'lláh, ninguém deve se desviar dos cuidados de um médico competente. Por trás do conceito de médico competente estão as várias orientações e previsões também do amado mestre e de Bahá'u'lláh. O futuro previsto e profetizado por eles, há mais de 100 anos, já está a caminho. Hoje temos médicos homeopatas, naturistas, integrativos, médicos integrativos, médicos holísticos, que levam em consideração o paciente como um todo. Porque a gente tem que entender, perceber e buscar um médico competente, não só aquele que vai prescrever o remédio, aquele remédio que a gente compra na farmácia, mas como um todo. Ele tem que ver a pessoa, o paciente como um todo. Falado aqui sobre o cuidado que nós devemos ter ao buscarmos ajuda emocional, física, mental, com médicos, com psicólogos, com terapeutas, com tarólogos, etc., etc., quando temos um mundo de profissionais, né? Então, ter muito cuidado. Então, o que eu aconselharia? Em primeiro lugar, orar, em qualquer situação. Meditar, buscar indicações com amigos e seguir nossa intuição. Todo mundo tem intuição, ainda mais quando a gente faz todo esse processo. Ora, medita, busca boas indicações e segue a intuição. O potencial da mente humana é muito maior do que a gente pensa e do que a gente usa, né? Nós usamos uma fração pequena.
sim, da mente, das capacidades da mente. A mente, na verdade, tem muito mais capacidade, muito mais potencial e que a gente não usa e que a gente suspeita que no futuro isso venha a se desenvolver mais. E também, como você expôs, né? Tem muitos mistérios por aí que não se explicam de uma forma física, mas certas pessoas têm mais capacidade do que outras de receber informações através de meios não convencionais, né? Não são através de meios não físicos, mas mentais, como telepatia, como visões, como sonhos, como assim previsões, né? Pessoas que recebem visões de coisas que vão acontecer no futuro. Essa técnica científica de cura pelo reiki, inclusive Abdu'l-Bahá falou sobre isso. Não falou a palavra reiki, mas ele falou da cura pelas mãos. Então, tem muitos, inclusive, bahais no mundo inteiro que são terapeutas reiki. Isso é coisa de Deus, é Deus que cura. A gente tem que agradecer muito a Deus por tudo isso, por tudo que a gente faz o tempo todo, e porque é dele que vem tudo.